Vamos abrir as Escrituras no livro de Jeremias. Jeremias 31, vamos ler o versículo 18. Jeremias 31, 18. Nós continuamos hoje tratando sobre a conversão. Jeremias 31, 18. Irmãos, encontraram? Amém? Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, esta é a tua palavra, e hoje nós damos continuidade a uma série de estudos tão importantes para a nossa fé. Diz respeito à nossa fé, nossa salvação. E hoje, especialmente, iremos pensar, estudar, escrutar as Escrituras, no que se refere à doutrina com respeito à conversão do coração de pecadores. O Senhor nos ensine sobre isso, nos ensine também, através da palavra, sondarmos o nosso próprio coração. Sejamos prontos também para ensinar as tuas verdades a outras pessoas, sejam elas pessoas que não temem ao Senhor ainda, seja a pessoas que são novas na caminhada, novas decididas, que o Senhor nos dê conteúdo bíblico, a fim de que sejamos sempre uma igreja doutrinada, bem doutrinada, que compreende a sua fé, compreende o que as Escrituras dizem a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Livra-nos da ignorância, Senhor, a respeito da tua palavra, que o nosso coração esteja inclinado sempre a aprendermos mais. Que a minha fala para os meus irmãos seja clara, seja bíblica, seja pastoral, seja instrutiva. Essa é a minha oração, Senhor, a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma vez que já tratamos de temas, muitos temas, né, a respeito da salvação, pensamos já a respeito da predestinação e da importância da predestinação para tudo o que acontecerá depois, na doutrina da salvação. Já estudamos sobre a expiação, especificamente a expiação limitada. Eu não me detive muito na doutrina da expiação, porque esta é uma doutrina que faz parte do ensino sobre Jesus, sobre Cristo, a obra aplicada de Cristo, ao seu sacrifício e ao seu sacerdócio, especificamente. Talvez em outra ocasião eu volte a tratar sobre isso de forma mais ampla, com respeito à substituição penal, com respeito ao sofrimento, sacrifício de Jesus e a ligação que há entre o seu sacerdócio e a sua oferta, também a sua oblação. O Antigo Testamento nos fala muito disso, o livro de Hebreus também nos fala muito disso. Os nossos estudos sistemáticos na quinta-feira não têm o objetivo de esgotarmos absolutamente cada doutrina. A cada domingo, principalmente quando nós estivermos diante do texto, em exposições sequenciais, nós vamos voltar em algum momento a todas essas doutrinas. Então, se nós fôssemos estudar a doutrina da salvação com detalhes, passaremos muitos anos, porque as doutrinas estão sempre encadeadas. Não há como estudar, por exemplo, doutrina da salvação sem pensarmos na doutrina de Cristo. Não há como pensarmos sobre isso sem pensarmos no decreto de Deus. E esse ponto sobre o decreto está relacionado à doutrina de Deus, ao que nós chamamos de teontologia. Não há como estudarmos, por exemplo, a doutrina de Cristo sem estudarmos escatologia. Então, as doutrinas estão totalmente encadeadas. Então, é melhor dividirmos por partes, por assuntos,
grandes assuntos doutrinários e irmos estudando os pontos mais importantes e nas exposições bíblicas seriadas, versículo a versículo, nós voltaremos sempre a essas doutrinas. Na próxima quinta-feira, nós vamos estudar sobre a doutrina da justificação. E vamos voltar a estudar sobre ela, por exemplo, em Romanos, quando chegarmos no capítulo 4 e no capítulo 5. Também voltaremos no capítulo 8. Então, sempre acontecerá esse retorno às doutrinas e iremos aprender ainda muito mais. Hoje nós lidaremos com a doutrina da conversão, que é uma consequência lógica da vocação eficaz. Os irmãos se recordam do que é a vocação eficaz? É o chamamento de Deus, o chamamento especial de Deus ao coração de pecadores eleitos. Há um chamamento geral, nós chamamos isso de vocação geral. A palavra vocação, os irmãos se recordam, vem do latim vocatio, que significa chamar. Então, na vocação geral, todos os homens são chamados por Deus. Todos os homens. E de pregar o evangelho a toda a criatura. Mas apenas alguns recebem um chamado eficaz ou chamado especial. Essa é a vocação eficaz. E esses que escutam são os eleitos de Deus. Em consequência disso, nós temos a regeneração, que é quando Deus dá uma nova natureza, um novo coração ao pecador. Então, Deus implanta no pecador uma nova natureza e quando ele recebe isso, ele nasce de novo, como consequência dessa ação de Deus. Então, como consequência da regeneração e novo nascimento, nós chegamos à conversão, que está totalmente ligada à vocação eficaz, totalmente ligada à regeneração. Mas nem é vocação eficaz, nem é regeneração. Mas não pode ser separada delas. Então, quando nós lidamos sobre este assunto, nós vamos perceber que vamos trabalhar em termos intelectuais, com respeito à à conversão, em respeito a questões emocionais relacionadas à conversão e em respeito a questões morais relacionadas à conversão. O termo moral em relação à conversão tem um peso muito grande, porque a conversão é o momento em que se externa a nova natureza. Então, isso tem implicações morais enormes. Então, o convertido abandona a vida pecaminosa. Ele continua sendo um pecador, mas a vida pecaminosa é abandonada quando existe a conversão. Há uma discussão entre os evangélicos, no nosso tempo ainda, se de fato o homem se converte ou se ele é convertido. Nós vamos perceber que há sentido nessa discussão e há pontos de verdades nas duas posições. Sim, é Deus que converte o pecador, Deus é o autor da conversão, não apenas da regeneração, mas o pecador atende. Ele volta-se, esse é o sentido da palavra converter, né? Ele volta-se para Deus. Esta palavra, nas nossas traduções do Novo Testamento, vai aparecer poucas vezes nas Escrituras, mas nós vamos ver por quê, nós vamos entender por quê. Mas ela está contida nas Escrituras, especificamente na língua grega. Então nós vamos estudar hoje o que é a conversão, características da conversão e elementos da conversão. Tomaremos então inicialmente a definição de Luiz Berkoff, que apresenta o conceito da conversão de forma ativa e de forma passiva. Essas divisões, irmãos, são muito importantes para que nós entendamos organizadamente a doutrina. Quando Berkoff se refere à conversão ativa, ele quer dizer que ela é um ato de Deus, pelo qual ele faz com que o pecador seja regenerado em sua vida consciente. Então, quando acontece a conversão, o pecador está completamente consciente de que as suas inclinações morais estão sendo alteradas, estão sendo mudadas. Então, ele se volta para Deus em arrependimento. A palavra arrependimento também é importante, nós vamos lidar com ela. A conversão passiva, no entanto, é o resultante do ato consciente do pecador. Uma vez que agora ele está consciente, pela graça de Deus, ele volta-se a Deus em arrependimento e fé. Então, há uma ação humana quando acontece
a conversão, a uma ação humana, mas antecede a ação humana a ação divina. É isso que nos diz Jeremias, capítulo 31, versículo 18. O final do versículo nos diz: converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Quando nós pensamos em termos de conversão, se admitirmos, irmãos, que o homem se converte, nós estamos, em algum momento, não entendendo nada da doutrina da salvação. Não entendemos a doutrina da predestinação, especialmente. Não entendemos a doutrina da justificação pela fé, especialmente. E achamos que o homem tem o poder de transformar a sua própria vida quando nós afirmamos que o homem se converte. De modo, muitas vezes, coloquial, a gente, numa conversa informal, diz quando me converti. Mas, na realidade dos fatos, é quando eu fui convertido. Então, quando o meu coração se voltou a Deus e, entre aspas, eu me converti, foi porque ele me converteu. Então, o que é que sobra para nós? Absolutamente nada. Nós só respondemos às ações do Todo-Poderoso. Então, no processo de conversão, Deus é ato puro, Deus age para converter o pecador a ele. Então, nós vamos entender um pouco essa questão do arrependimento. No Novo Testamento, aparece uma palavra importante, e essa palavra é metanoia. Talvez os irmãos já ouviram essa palavra muitas vezes. E talvez tenham ouvido a definição seguinte: metanoia é um giro de 180 graus. Pronto. Parece uma definição maravilhosa de arrependimento, mas não é. Não é isso. Não é só mudar de direção. Porque se for só mudar de direção, isso pode ser apenas uma conversão moral. Alguém pode decidir não mais se embriagar, não mais se drogar. Alguém pode decidir não mais roubar e mudar de direção, ou não. Sem a obra do Espírito Santo para a regeneração do seu coração. Então, o arrependimento não é uma mudança de ângulo da vida de uma pessoa. Porque um ímpio pode abandonar certas práticas abomináveis e ter uma vida moral, podemos dizer assim, correta, mas não ser salvo, não ser regenerado, não ser convertido. Então, a palavra metanoia é traduzida no Novo Testamento, a maioria das vezes, por arrependimento. Uma tradução que eu li hoje, eu acho que foi a Nova Almeida atualizada, se não me falha a memória, ou foi a NVI, me parece que foi a NVI, que em vez de colocar arrependimento, colocou remorso. Essa tradução não é boa, porque isso sentimentaliza demais a conversão. E a conversão não é uma questão sentimental, embora mexa com as emoções, embora haja aspectos psicológicos envolvendo a conversão, não é uma questão meramente sentimental. Remorso é uma questão sentimental. Até mesmo a palavra arrependimento tem um sentido sentimental. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, quando nós observamos a palavra arrependimento em relação a Deus, né? Primeiro nós aprendemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em outros lugares do Antigo Testamento nós vemos a palavra arrependimento relacionada a Deus. Então, alguns críticos desinformados da Bíblia e do cristianismo vão dizer: a Bíblia está se contradizendo, porque em um momento ela diz que Deus não se arrepende, em outro momento diz que Deus se arrependeu. Então, essa descrição de Deus se arrependendo é um eufemismo, é um enfraquecimento do termo hebraico para isso, porque Deus não se arrepende. Infelizmente, nós não temos uma palavra em português que possa expressar fielmente esta questão de Deus em relação ao pecado. Por exemplo, quando diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. A ideia ali também não é de mera tristeza, não é que Deus se entristeceu de ter criado o homem meramente. É uma questão de decepção por causa do estado de pecado do homem, que o português não tem a palavra correta para fazer esse tipo de tradução. Então, muitas vezes, quando nós lemos a palavra arrependimento no Novo Testamento, isso se refere à conversão, ao agir de Deus
e a ação também do homem respondendo ao agir de Deus para a conversão. Então, não é meramente mudar de direção, né? Aqui nós temos duas palavras, meta e nous. Essas palavras são muito importantes para nós, porque nous é mente. Então, é uma ideia de transformação de mente. Não é meramente uma ideia de mudar o sentido ou mudar o foco. É uma mudança de mente. Deus está trabalhando também no intelecto e em tudo que se refere ao homem interior. Mas tem mais coisas que complementam essa definição. Porque metanoia, quando se refere à mudança de mente, isso ocorre como resultado de um conhecimento adquirido anteriormente. Então, eu mudo minha mentalidade por causa de um conhecimento que eu recebi. Eu saí de um estado de ignorância, de trevas mentais, antes vivendo com minha mente mergulhada em trevas, então obscurecida, com entendimento obscurecido. Então, a minha mente é iluminada e eu conheço. E porque eu conheço, como resultado desse conhecimento, metanoia. A minha mente é transformada pós-conhecimento. Que conhecimento é esse? Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade. Então, quando o pecador conhece a verdade em Cristo, ele é convertido posteriormente. Não pode haver uma conversão genuína, verdadeira, sem antes se passar por um conhecimento real de Cristo. E esse conhecimento não é meramente conhecimento intelectual das verdades das Escrituras. Não é meramente esse conhecimento. As verdades doutrinárias, nós dizemos em teologia que elas são propositivas. Não é? Então, elas são verdades completas. Jesus é o Salvador. Não é? A Bíblia é a palavra de Deus. São verdades propositivas. Mas um pecador pode ler isso, um ímpio pecador pode ler isso, entender e não ser convertido. Ele pode até entender, em termos gramaticais, literários e teológicos, a Bíblia melhor do que um crente. Mas isso não o converte. É preciso um conhecimento de Cristo, uma união com Cristo. Observe um texto comigo, irmãos, lá em Colossenses, vamos lá no texto de Paulo, em Colossenses capítulo 1. Paulo trabalha esta questão em vários momentos nas suas epístolas, mas em Colossenses temos um ensino muito claro de Paulo sobre isso. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 3, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes. Observe, veja, que chegou até vós, o Evangelho, né, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Observe o verso 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno. Observe que há um conhecimento e há um resultado do conhecimento, a fim de viverdes de modo digno, frutificando para o agrado de Deus. Então, qualquer tipo de conhecimento teológico e bíblico que não se transforma em vida é falso conhecimento a respeito de Deus. É um conhecimento que alcança apenas uma área, a área intelectual. A conversão não alcança apenas a área intelectual, ela alcança a alma. Ela alcança o entendimento espiritual do ser humano. Então, não é meramente uma compreensão doutrinária que promove a conversão.
Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, o Novo Testamento, nós observamos alguns tipos de conversão, podemos dizer assim. É claro que existe a conversão verdadeira, que é esta que eu estou descrevendo para os irmãos, mas existem outros tipos de conversão, vamos dizer assim, nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos conhecer isso. Eu preciso pontuar que existem conversões nacionais nas Escrituras. Por exemplo, no reinado de Ezequias, no reinado de Josias, houve avivamentos. No reinado de Josias, especificamente, quando ele escuta sobre o livro da lei, que ele diz, não, isso tem que reger de novo o povo. Então, há um avivamento, há uma reforma moral. E houveram reis, como Ezequias, como Josias, como Asa, que foram reis reformadores. Mas isso promovia uma conversão nacional, um compromisso da nação com uma reforma moral. Mas isso não quer dizer que todos os israelitas tinham sido, de fato, convertidos no seu coração. Então, era um tipo de conversão, mas não a conversão do Espírito, embora pudesse acontecer a conversão do Espírito em muitos na nação. Um outro tipo de conversão são as conversões temporárias. Vamos abrir em Mateus capítulo 13, meus irmãos, e vamos observar isso lá. Mateus 13, verso 1, nós vamos ler a parábola do semeador. O texto diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, no verso 10, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Verso 11. Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes foi concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Veja só o versículo 19. Jesus começa a explicar a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe, logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Observe que o versículo 23 está tratando da verdadeira conversão. Aqui nós temos a vocação eficaz, o chamamento, aqui nós temos a regeneração, a compreensão da verdade,
e o fruto, o resultado daquilo que aconteceu interiormente, e a conversão. Os outros solos aqui simbolizam vários tipos de falsas conversões, conversões temporárias, que não são verdadeiras conversões. Então, há pessoas que aparentemente serão convertidas, irão até frequentar a igreja um bom tempo, que conhecerão até as Escrituras, que conhecerão versículos decorados e talvez até as confissões reformadas, mas o seu coração não foi convertido pelo Senhor. A sua fé, entre aspas, era uma fé temporária, não fé salvífica. Então essas pessoas sairão, ou muitas vezes permanecerão sem conversão. Nós também observamos nas Escrituras um outro tipo de conversão. Agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2 e nós vamos entender uma coisa importante aqui. Quando nós lermos, vamos ler versículos 5, 16, 21 e 22. Então observe, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. A palavra para arrepender-se aqui é metanoia. A ideia é converta-se. Mas Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso. E volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Observe agora o verso 16. Portanto, arrepende-te. Agora a igreja de Pérgamo. E se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja agora o versículo 21 e 22. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Essa passagem nos mostra que a igreja, em determinado caso, deve estar em constante conversão, constante arrependimento. Esse tipo de arrependimento não é o arrependimento para a salvação, mas um arrependimento para a purificação. Então é uma espécie de conversão. Mas em termos soteriológicos, soteriologia é a doutrina da salvação, só existe uma conversão, que é quando o Espírito Santo muda as disposições da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, agora para servir a Deus. Por isso que a conversão imediatamente tem implicações morais na vida do pecador convertido. Devemos atentar para uma questão, irmãos. A conversão não é lenta, ok? A conversão é instantânea, assim como é a regeneração. A santificação é um processo. A santificação é lenta. Nós vamos crescendo em santificação. Mas esse negócio que a gente vê, às vezes diz, fulano está se convertendo. Não existe isso. Ou ele é convertido ou ele não é convertido. Agora, um convertido pode não ter abandonado certas coisas imediatamente. Então ele vai abandonando, isso é um processo de santificação. Mas a conversão é instantânea. Deus dá à sua mente convicção profunda do pecado, uma espécie de reprovação, não só o pecado, mas a si mesmo, porque estava vivendo nessa condição durante muito tempo. Então é esse tipo de tristeza que leva ao arrependimento que Paulo vai falar em 2 Coríntios 7, 9. Vamos ler lá? 2 Coríntios 7, versículo 9. 9 e 10. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados. Contristado aqui é entristecido, né? Mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento, para a salvação, que a ninguém traz pesar,
mas a tristeza do mundo produz morte. A palavra arrependimento aqui, mais uma vez, é de metanoia. Então, é a conversão. Então, Deus opera nas emoções do pecador também, opera no seu intelecto e opera na sua vontade. Então, na conversão, o pecador agora tem vontade de agradar a Deus. Isso não acontece no coração do ímpio. E por que o pecador tem vontade de agradar a Deus? Porque ele foi regenerado. Então, uma vez regenerado, será convertido. Então, como alguém que não sofreu uma ação direta de Deus, de um ato de Deus para salvá-lo, pode arrepender-se? Não pode. O homem não pode decidir arrepender-se para ser salvo. Isso é uma ação de Deus que existe antes do arrependimento. E quando Deus age, então as disposições do homem estão inclinadas agora a arrepender-se, a converter-se, porque Deus já agiu. Então a gente pode fazer uma pergunta, né? Então seria errado um pregador convocar o pecador ao arrependimento na pregação, no culto público, por exemplo? Não, não é errado. O pregador tem que convocar o pecador ao arrependimento. Mas não é o pregador que vai fazer ele se arrepender. Se ele se arrepender, é porque Deus já o inclinou. Se ele crê, é porque Deus já o inclinou. Mesmo que ele creia na hora da fala do pregador, é porque Deus está inclinando o seu coração. Deus está agindo, né, dentro dele. Então a conversão é um estado instantâneo. Então, não existe um processo para a conversão. Processo interior para a conversão. Ou é convertido ou não é convertido. Agora, Deus pode estar guiando o pecador para, em determinado momento da sua vida, ele ser salvo, ser convertido. Mas Deus não converte o pecador aos poucos. Converter um pouquinho aqui, converter um pouquinho ali. Aquele negócio que tem crente que diz, né? Deus converteu meu coração, mas falta a minha língua, falta meu braço, né? Falta meu Instagram. Opa, coisa dessa natureza. Não existe isso. Isso é santificação. A transformação ou o abandono de pecados na minha vida, pecados recorrentes, né, diários, é o processo da santificação. Mas a conversão me faz abandonar o estado de pecado. Os irmãos estão entendendo? Eu não vivo mais no pecado. Por quê? O que é que acontece em termos psicológicos? A mente do convertido, ela é aberta por Deus. Então ele começa a se perturbar, porque ele começa a se perguntar como eu fazia isso? Como eu ofendi tanto a Deus? Então ele tem culpa. Então é essa culpa que promove isso aqui que Paulo está dizendo. É Deus colocando a tristeza nele por causa da culpa. E essa tristeza o conduz ao arrependimento. E o arrependimento é aqui a conversão, é quando ele muda de direção para agradar a Deus. Então não é só mudar de direção, é ir na direção de Deus agora. É ir na direção de Deus. Então, essa é a mudança de mente, né? A metanoia. Então, na santificação, há uma questão interessante também. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Romanos 8. Você vai voltar aí, um livro, né? Antes vem 1 Coríntios, depois Romanos. Romanos 8. Vamos ler a partir do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse chamado aqui é o chamado eficaz. Propósito, a palavra para propósito aqui poderia ser traduzida, e seria melhor traduzida se fosse traduzida por decreto. E eu acho que é a Revista Corrigida que traduzia isso por decreto. Essa é uma boa tradução. Aqueles que são chamados por seu decreto. Porque esses que são chamados é porque foram alvo da graça de Deus desde toda a eternidade. Então Deus decretou salvá-los. Verso seguinte, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, observe. Os predestinados o foram para serem conformados à imagem do filho.
E como é que eles serão conformados à imagem do Filho? No processo de santificação. E começa com a regeneração. Então, a santificação está também ligada à regeneração, está ligada à conversão, mas não é regeneração e não é conversão. Mas estão todas no processo. É o que nós chamamos em teologia de ordo salutis, a ordem da salvação. Então, não podemos desmembrar. Ninguém pode ser santificado sem a regeneração. Ninguém pode ser regenerado e não ser santo. Ninguém pode ser regenerado e não ser convertido. Então essas coisas estão sempre juntas. Ninguém pode ser santificado sem ser justificado. Ninguém pode ser glorificado quando Jesus voltar sem ter sido convertido. Então essas coisas não são inseparáveis. Mas é necessário que pensemos uma a uma para entendermos o profundo processo de transformação da nossa vida realizado pelo Espírito de Deus, que é maravilhoso. Se nós lemos em Salmos, que é coisa maravilhosa, o Espírito de Deus tecer o feto no ventre da mãe, obra maior ainda é como o Espírito nos faz nascer de novo. Observe e veja lá, Salmo 139, vamos lá. Esse texto nos ajuda ilustrando questões relacionadas ao novo nascimento. Ele não trata do novo nascimento, mas eu vou usar ele para ilustrar isso. Novo nascimento, conversão. Salmo 139. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, isto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos, verso 15, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Observe que há uma ligação aqui, no verso 15, entre profundezas da terra com o seio de minha mãe, né? Me teceste no seio de minha mãe. Então, o salmista está falando da criação do ser humano, de que ele vem também da terra. Adão veio do seio da terra. Então, o salmista está fazendo esse paralelo aqui, né? Ele foi construído, entretecido nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Veja, a substância era informe, mas havia vida ou não? Sim. Este é o processo de regeneração, quando Deus implanta vida espiritual no coração do pecador. É um feixe de vida, luz para o coração do pecador. Mas ele ainda não nasceu. Mas há vida, já há regeneração. Veja, a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. E preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Veja que esse texto que trata literalmente sobre a vida humana, a vida física, ele também nos ilustra o que acontece na vida espiritual. Deus trabalha para que o pecador nasça, cresça, seja nutrido. Assim como a criança, quando há concepção à vida, a regeneração acontece no coração do pecador. Assim como a criança cresce no ventre da mãe e sai da barriga da mãe, nasce, acontece o novo nascimento. Assim como a criança começa a ter sensibilidade ética, moral, do certo e do que é errado, assim é a conversão. Então, a concepção, o nascimento, o crescimento e a vida física ilustram muito bem o que acontece em termos espirituais. Assim como o ser humano, que era um bebezinho, se torna um ancião, amadurecendo em toda essa trajetória de existência humana, assim acontece também na vida espiritual. Nascemos,
somos bebês e vamos e temos que crescer espiritualmente até nos tornarmos anciãos. E não é por menos que a Bíblia diz que a igreja é guiada por anciãos, por presbíteros. São homens experientes. Então veja que a Bíblia vai usando essa metáfora da existência humana e dos estágios da vida humana, em termos espirituais também, né? A Bíblia nos diz que as mulheres mais velhas da igreja são mestras do bem. Então elas cresceram não apenas no sentido do envelhecimento físico, mas elas amadureceram na fé a fim de ajudarem outras mulheres a fazerem o mesmo. Então isso é uma metáfora poderosa nas Escrituras para mostrar que a realidade física ilustra a realidade espiritual do que é a conversão de um pecador. Quando nós, então, pensamos em tudo isso, lá no grupo do WhatsApp da igreja, eu coloquei esse esboço, e eu vou fazer a citação aqui, do capítulo 15, o ponto 3 da Declaração de Savoy, que foi a primeira confissão de fé congregacional redigida em 1658. É interessante que antes de 2000 a gente não tinha isso nem em português, mas ela é de 1658, pouco tempo depois da Confissão de Westminster ter sido finalizada. A Confissão de Westminster começa a ser produzida mais ou menos em 1643, e 10 anos mais ou menos ocorre o processo de formulação dos documentos de Westminster. Estavam lá congregacionais também. Em 1653, os documentos são finalizados. A Confissão de Fé, Catecismo Maior, Catecismo Menor e um documento sobre o culto, Diretório de Culto de Westminster, e aprovado no Parlamento. Esses documentos confessionais, eles foram um requerimento não da Igreja, mas um requerimento do Parlamento inglês, porque o rei estava zangado e ele não queria um movimento de reforma na Igreja da Inglaterra. Então, o parlamento estava praticamente morto naquele período. Ele convoca eleições para o parlamento. E a maioria dos que venceram as eleições eram puritanos. E aí ele se zangou. Então, ele desfez a eleição e fez outra eleição. E aí piorou, porque foram mais puritanos eleitos. Então, como o rei começou a ter uma guerra política e começou a se ter um medo de revolução política naquele período, porque os crentes estavam, os puritanos, né, presbiterianos, congregacionais, o povo era bom de briga, viu? O congregacional sempre foi bom de briga. Eles não queriam abrir. Então, foi convocado pelo parlamento uma assembleia em Westminster para a formulação de um documento confessional. Isso resultou na Confissão de Fé de Westminster. Se aprova naquela confissão de fé o governo presbiteriano. Houve uma discussão de 1 ano sobre qual seria o governo que a confissão de fé de Westminster ia adotar. Infelizmente, nós perdemos, né? Na votação, os congregacionais eram em menor número. Em 1658, por desaforo, os congregacionais fizeram a Declaração de Savoy. A gente vai tirar aqui o governo presbiteriano e o resto fica tudo igual. Então está tudo certo. E aí a gente tem a Declaração de Savoy de Fé e Ordem, que é um documento nosso, né, da nossa história. Então, esse capítulo 15.3, o texto da Confissão de Savoy diz o seguinte: este arrependimento salvífico é uma graça evangélica por meio da qual uma pessoa, sendo sensibilizada pelo Espírito Santo dos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, se humilha com tristeza, segundo Deus, abominando o seu pecado e se abominando, orando e pedindo perdão e o fortalecimento da graça, com a finalidade de andar perante Deus de maneira a agradá-lo em tudo, para tal se esforçando no suprimento do Espírito. Isso é a conversão. A Declaração de Savoy denomina como arrependimento, não é? Então, o arrependimento promove o abandono do pecado, da vida de pecado. Então, alguém que não abandona o pecado, que não se entristece segundo Deus, que não busca o perdão e o fortalecimento da parte de Deus, com a finalidade de andar para Deus, andar em direção a Deus, este não é verdadeiramente convertido. Ele pode ser um religioso, ele pode frequentar a igreja,
Ele pode gostar muito da igreja, pode gostar da pregação, pode até chorar. Chorar na música, na hora da música, chorar na pregação, e pode até compungir-se interiormente, mas isso ainda não é sinônimo de verdadeira conversão. Porque a verdadeira conversão é uma mudança de vida em direção a Deus. Então, algumas aplicações. Cabe à igreja julgar quem é convertido? Depende. Depende de que sentido. Então, por exemplo, se alguém é membro da igreja e tem andado pecaminosamente, e a igreja tem exercido disciplina, e esta criatura torna a pecar impenitentemente contra as recomendações da palavra e as orientações que a palavra dá e que a igreja zela por ela, se esse pecado torna a acontecer repetidamente, qual é o caminho que a igreja deve tomar? É a exclusão, a excomunhão. Se não há verdadeiro arrependimento e constantes quedas na mesma área, e esse crente não tem demonstrado frutos, porque quando nós falamos de conversão, nós não estamos falando de regeneração. A igreja não julga a regeneração. Os irmãos estão entendendo? É uma obra no coração, não tem como a gente entrar no coração do pecador. Mas a conversão resulta em mudanças, inclusive mudanças externas de vida. Então, se isso não acontece, a igreja tem que julgar em assembleia. Se essas afrontas de um crente à palavra de Deus, e se ele não se arrepende, se ele recebeu as advertências dos presbíteros da igreja, se ele recebeu uma disciplina, foi afastado por um tempo da comunhão, e ele não torna a arrepender-se, está enrijecido pelo pecado, ele deve ser excluído, excomungado, considerado como ímpio. Mas, pastor, se ele for um regenerado, aí ele vai se arrepender. E se ele se arrepender e pedir membresia? Se a igreja vê frutos de arrependimento, a igreja recebe. Recebe. Mas enquanto ele luta contra a verdade de Deus, ele não pode ser considerado pela igreja como um irmão, porque ele está indo contra a vontade de Deus. Mas a partir do momento que ele se arrepende, ele é admitido. Assim aconteceu com o rapaz de Corinto, né, que tinha uma relação incestuosa com a mulher de seu pai, e então ele foi excluído da igreja, mas na segunda epístola Paulo diz, recebam ele como irmão, porque ele se arrependeu. E a igreja deve receber. A igreja deve receber sem estar armada para isso. A igreja não deve estar armada para receber novamente membros arrependidos. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Nós não somos juiz. Não somos o juiz. O juiz é Deus. Se aquele membro, e não tem membra não, viu, irmãos? É membro, viu, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não tem membra. A igreja não tem membra. A igreja só tem membro. Certo? Mulheres também são membros, porque é o corpo de Cristo. Cristo não tem membra, certo? Cristo tem membros. Então, nunca diga membra, diga membros. Nem membre. Então, a igreja, se observa verdadeiro arrependimento, pedido de restauração e de acolhimento, a igreja recebe, acolhe e crê que Deus muda corações. A igreja crê. E o pastor também tem que crer. Porque quão trágico é um pastor desconfiado que Deus muda a vida dos outros, né? Imagina. Não dá certo, irmãos. Então, o membro pecou contra o pastor. Pediu perdão, o pastor perdoou. O pastor fica, não quer nem conversa mais, porque fez uma vez comigo, acabou. Como é que esse pastor pastoreia? Se ele não acredita que Deus age, que Deus muda, que Deus transforma as pessoas. É claro que Spurgeon era engraçado. Spurgeon dizia, um pastor tem que ser surdo de um ouvido e cego de um olho. Porque ele não pode ver tudo. E ele não pode deixar de ver. Mas ele também não pode ouvir tudo. Mas ele não pode deixar de ouvir, né? Então, o pastor deve acreditar na transformação das pessoas. E a igreja também deve. Com discernimento, claro. Com prudência. Mas deve acreditar. Então, as mudanças morais na vida do pecador começam a acontecer por causa da regeneração que resulta na conversão. Quando elas são implementadas e quando o crente busca agradar ao Senhor moralmente e espiritualmente, isso é consequência da conversão. Quando alguém dito crente
não muda moralmente, é indício de que não houve verdadeira mudança espiritual. É indício que não houve. Porque o crente convertido muda moralmente. Muitas igrejas hoje promovem uma espécie de conversão psicológica. Então vamos baixar a luz na hora do apelo, tecladinho, Josafá fazendo uma caminha no teclado, Lara cantando bem baixinho assim, a luz diminuiu, né? Chega um diácono e pega no braço assim, aceite Jesus agora. Vamos, eu vou com você lá para frente, eu lhe dou uma força. Conversões psicológicas podem trazer grandes prejuízos à igreja. Grandes prejuízos. Deixa eu fazer aqui uma consideração, e meus irmãos. Nessa década de 90, acredito, 80, 90, muitas igrejas aderiram EJC. E isso se tornou a única estratégia evangelística das igrejas em determinado tempo. Eu já fui pregar em EJC, eu não vou mais. E cantou-se no final Pais e Filhos, de Legião Urbana, a fim de promover reconciliação entre pais e filhos brigados. Aquela música é uma defesa do existencialismo filosófico. Há uma defesa do suicídio ali. Há uma defesa do divórcio. É uma música horrível, em termos de conteúdo. A voz de Renato Russo era muito bonita. Mas em termos de conteúdo, horrível. E o povo cantando. Já vi em EJC o povo cantando música de Roberto Carlos. E condicionando aquelas pessoas que chorando a baixa luz, entregam-se a Cristo e vão lá para frente. E 300 pessoas se converteram. Quando você vai observar quantos ficaram na igreja, muitas vezes por misericórdia, 2, 3, no máximo 5. Eu sei que tem irmãos e igrejas que concentram muitas forças nisso. Concentra muita sua energia em encontros como esse. E eu não quero dizer que essas igrejas não são irmãs e não são cristãs. Não é esse o ponto. O meu ponto aqui é que conversões psicológicas não são conversões genuínas. Não são. O ambiente que proporciona o pecador ficar à vontade para ele ir, ou pressiona para ele ir, ou não ficar à vontade, mas pressiona para ele ir. Venha, aceite Jesus. Você quer Jesus? Quem quer Jesus? Você quer Jesus? Você está nos visitando lá atrás. Você quer Jesus? Você não quer Jesus? Não quer. Você vai rejeitar Jesus? E aí, a pessoa levanta a mão e vem outro, vem outro, vem outro. Tem mais alguém? O Espírito Santo está me dizendo que tem mais alguém. O Espírito Santo está me dizendo que tem 8 aqui hoje, 8. O engraçado é quando não vem nem 2. Aí o Espírito Santo se equivocou, né? Disse ao pregador que era 8, mas não veio 8. Pelo amor de Deus. É o Espírito quem faz a obra. E o pecador, convicto do que o Espírito está fazendo, ele não precisa que um pregador chame ele, não, irmãos. Ele escuta a Deus. Ele diz: eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. E vai servir a Deus. A gente não pode se enganar com isso, nem se embaraçar com essas coisas. Isso é engraçado porque eu na minha caminhada, né, eu já vi muitos pregadores serem até demitidos de igreja por causa desse negócio de apelo. Pastor prega, ninguém se converte. Demite esse homem, mas tem unção não. Ele chamou, aí no final ele pregou, não se converteu ninguém. Demite esse homem. Aí veja só, em termos práticos. O caba vai para o púlpito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim para não perder meu emprego. Alguém tem que acreditar, tem que levantar a mão para vir aqui hoje. Para o povo acreditar que eu tenho poder. E quando se realmente alguém vem, aí o perigo é, ele começa a acreditar que ele tem poder mesmo, que ele realmente é um bom pregador. Ele é um bom pregador. Não, irmãos, não é o pregador que converte o pecador, é Deus. Não é. Nós não precisamos criar essas circunstâncias. Deus salva. Deus não é limitado a um chamado de um pregador, não, para alguém entregar a sua vida a Jesus, não.
Deus salva. Muito ruim. Eu também. Ele era muito ruim, irmãos. Foi. É. Graças a Deus, porque isso me consola tanto, irmãos. Deus usa pregação ruim. Louvado seja Deus. Deus usa pregação ruim. E pregador ruim também. É um consolo para mim. É. E produzir avivamento pode produzir conversão, né? Então, através da retórica, da oratória, a, o indivíduo ouvinte acredita na mensagem e diz: "Pô, é isso? É levantar a mão para ir?" E uma vez eu estava pregando na igreja, e aí quando eu fui para a porta, a pessoa veio, apertou minha mão e disse assim: "Queria tanto aceitar Jesus hoje, mas o senhor não fez o apelo. Seja por isso, eu oro agora por você. Se eu fiquei o tempo todo ali, esse homem não vai fazer o apelo, não, é?" E eu perguntava ao povo de lado, e eu então não estava pregando, eu estava olhando para essa pessoa, e ela ficava assim, olhando para o lado e suspirava. E o senhor não disse nada, o senhor não chamou. Eu digo, mas quem tem que lhe chamar é Deus. Você creu? Eu disse, criei. Então vamos orar. Essa pessoa é crente, realmente é crente até hoje. Mas o que aconteceu ali? Ela foi condicionada por uma prática, né? A prática das igrejas é essa. Então tem que acontecer assim para que eu vá. Se ele não falar, é porque Deus não me chamou. Né? Veja onde a gente chegou. Se um homem não me chamar, Deus não me chamou. Não, Deus não precisa do homem para converter um pecador. Ele age diretamente no coração. C.S. Lewis foi um grande ateu, professor de filosofia e literatura em Oxford, se converteu com a Bíblia dele no quarto, sozinho, lendo as Escrituras. Né? Então Deus usa a sua palavra. Meus irmãos, vamos caminhando aqui para o final. 3 elementos da conversão. Nós vimos basicamente esses elementos na regeneração, mas vamos voltar a eles. O primeiro elemento da conversão é esse conhecimento da verdade de Deus, não é um elemento intelectual. Deus age na mente, no intelecto do pecador. Isso independe do grau de instrução. Mesmo que ele não saiba ler, Deus age no intelecto dele, trazendo a ele culpa por causa do seu pecado, dos pecados cometidos. Então ele tem lembrança dos pecados cometidos. Isso vai envolver memória. Isso vai levá-lo a um senso de contaminação profunda. Eu estou sujo diante de Deus. Eu não sou digno. Lembra que Pedro se sentiu assim? Não é? Eu não sou digno. Então, o Espírito Santo vai agir nesse sentido. A segunda coisa que nós vamos ver, e a terceira, estão no Salmo 51. Vamos para lá. Que é o elemento emocional e o elemento volitivo, no Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51, versículo 2, 10 e 14. Veja o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja o 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Então veja o senso de culpa, veja a espécie de lamento, né, emocional diante de Deus por causa dessa culpa. Então a conversão vai envolver as emoções, mas ela não é emocionalista. A conversão envolve emoção, mas ela não é emocionalista. Vamos ver o versículo 5, 7 e 10. 5 diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Veja o 7. Purifica-me com isopo. Já vi um irmão lendo isopor aqui uma vez. Foi difícil para mim, que eu estava no púlpito, ele estava pregando. Foi difícil para mim, para eu não rir, irmãos. Purifica-me com isopor. Eu digo, como é que a pessoa vai ser purificada com isopor? Nunca vi ninguém ser purificado com isopor. Mas não sei, né? Tem cada prática estranha por aí. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja aqui, tanto o desejo do verso 7 como do verso 10
mostram a disposição do coração em desejar uma santificação promovida pelo Espírito. Isso é característico no convertido. Ele deseja ser santificado. Ele busca essa santificação. Se não há esse desejo por santificação, se não há esse desejo que Deus haja me ajudando a me livrar dos meus vícios, dos meus pecados, é possivelmente uma evidência que não há conversão. Que não há conversão. Então, deixa eu fazer aqui algumas considerações para que vocês também façam, se quiserem falar ou perguntar. Então, primeiro, nós não devemos pensar na conversão como um ato livre do homem, porque não é. Conversão é um ato livre de Deus. A vontade do homem é restaurada para voltar para Deus. A sua livre agência é voltada agora para Deus quando ele é convertido, não somente para o pecado. Agora ele não escolhe apenas o pecado, como antes de ser convertido. Agora ele tem condição de, por causa da ação do Espírito dele, ir a Deus. É claro que ele não vai deixar de pecar absolutamente. Mas agora ele tem força do Espírito para ir a Deus, porque Deus agiu. Então ninguém se converte em primeira instância, mas alguém se converte em segunda instância. Os irmãos entenderam? Então, em primeiro lugar, é Deus que age. Então, é Deus que nos converte. Em segundo lugar, quando Ele nos converte, nós respondemos. Então, nós voltamos a Deus. Então, essa volta a Deus, por causa da sua ação, é que nós conhecemos em latim como religare, religião. É essa volta. Então, quando há conversão, há volta. Há volta, né? Então, às vezes a gente vê até alguns teólogos importantes, pastores importantes, dizendo que a religião é ruim. Mas a religião é o resultado da conversão. O resultado natural da conversão. Então, não queira religião, queira Jesus. Mas a religião é a minha volta a Deus. É quando eu respondo o seu chamado e vou a Ele. Então, eu me ligo, né? Me ligo com Ele, porque Ele veio a mim. Então, a vida religiosa é uma bênção. O ruim é a religiosidade. É outra coisa. É a religiosidade. Quando eu acho que apenas a estética, a forma da religião é o mais importante, aí eu me perdi. Aí eu estou longe do evangelho. Porque tem que ser assim. Se não for assim, não presta. Deus não está ali. Porque tem que ser do mesmo formato. Então, se você abraça isso, você nunca vai entrar numa igreja que não tem uma torre. Porque você vai dizer, não, uma igreja mesmo, de verdade, verdadeira, tem que ter uma torre feita a minha. Uma igreja, se eu chegar na igreja e não tiver uma cruz feita essa daí, do tamanho do mundo, atrás do púlpito, não é uma igreja verdadeira, não. Tem que ser trilho de trem, ainda mais, porque senão não é uma igreja verdadeira. Se não tiver um pregador barbudo, estilo puritano, não é, não, igreja, né? Acaba com a cara lisa, não. Aí teve uma vez que um irmão veio me procurar, ele disse assim, senhor, tá nessa moda aí de barba, né? Eu olhei para ele, o irmão não gosta de barba não? Eu disse, gosto não, essa moda. Eu só não tira a barba. Não vou tirar não, a barba é minha. Um mês depois, ele estava na frente da igreja, de braços cruzados assim. Quando eu passei, ele fez: "Psiu, ei, pastor, diga, meu irmão, cá." Aí eu fui, diga isso. Vai tirar a barba quando? Não vou tirar a barba, não, meu irmão. Tu tá nessa moda aí agora, todo mundo de barba? Isso não é moda, não, porque eu uso barba. Tá certo, tá certo. E no terceiro mês, esse irmão me chamou de novo, né? Eu fui visitar a mãe dele, que era uma idosa, ele estava lá. Aí, quando terminou a visita, Deus abençoe os irmãos. Ei, pastor, cá. Diga, meu irmão. Eu já estava encabulado. Tu vai tirar a barba quando? Eu vou lhe dizer uma coisa. Para você nunca mais esquecer. Aí ele disse, tá certo. Você sabia que no Egito os homens raspavam a barba e raspavam a cabeça? E ele era careca. Todo liso, né? Aí ele disse, sabia não, antes era. Inclusive eles usavam peruca, porque tinha problema de piolho no Egito e tudo mais. Na verdade, no mundo antigo, em relação aos hebreus,
todo homem sem barba e sem cabelo é um pagão. Aí ele tava, ele tava com óculos, aí fez assim, olhou para mim assim. Eu sou um homem judeu, ele tem que ter barba. Porque barba é sinônimo de virilidade. Um homem que não tem barba, ele não é viril nas escrituras. E ele é assim, né? Eu disse, você está entendendo? Ele fez, tá brincando, pastor, também. Sabe nem brincar, né? Tava brincando com o pastor vem logo com a... Aí ele fez, eu sou crente, pastor. Eu digo, eu sei. Os irmãos têm perguntas? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé. Presbítero Luiz, ora conosco, nos despedindo.